a gente vai nas redes, né? Tá o tempo todo, para o genocídio, não sei o que e tal, tá essa coisa. Mas, ó, quero até mostrar aqui, que eu gosto muito de mostrar essa minha bandeirinha, que eu sou apaixonada por ela. Minha filha trouxe para cá e me deu de presente. Mas o que eu fico assim é porque tem muita postagem, muito perfil, muita gente nessa campanha de parar genocídio, de protestar e de falar e de denunciar. Mas, gente, o que que falta realmente para isso acabar? Sabe por quê? Porque o que que eu fico pensando? Cada dia que passa, que a gente se indigna com o que está acontecendo, que a gente se revolta, que a gente fica angustiado, que a gente fica triste, mas é mais gente morrendo. É mais gente morrendo. A gente hoje está angustiado. Morreram X pessoas. Amanhã a gente vai continuar angustiado, continuar na luta, continuar falando do assunto e vai morrer mais gente. Quer dizer, não é nenhuma coisa que a gente está falando e fez um cessar-fogo, fez um nada. Vamos parar de matar quando? Quando acabar? Quando não tiver mais ninguém? Se depender do Netanyahu, Esse é o grande plano, né? Esse é o grande plano Gente, dele. mas Não tem mais nem como é isso fugir. que me deixa perplexa. Mas, Porque, Xanda, assim, a pode ONU está falar. fraquíssima, né? Mas ninguém pode fazer nada, sabe? Vai acabar, gente. As pessoas vão deixar de existir. Já Vão tem um deixar de mapa, né? existir. Tem um mapa mostrando Palestina como era e depois indo diminuindo. É uns pedacinhos, assim. E aí, isso me entristece muito, porque a gente fala do Holocausto, né? Que aconteceu há tantos anos atrás, e a gente achou que era uma história superada. E aí, a gente Sim, vê acontecer de novo, no ano de 2025. Enquanto a gente fala de inteligência artificial, e comunicação, e tecnologia, a gente está vendo o povo ser dizimado diante dos nossos olhos e assistindo de forma relativamente passiva, porque os grandes poderes não estão atuando de fato, cheio de dedos, né? E aí isso está acontecendo, sendo noticiado, veiculado, usando essa mesma tecnologia, né? Propagando tudo isso, a gente está sabendo e não consegue agir, parar algo que a gente achou que, assim como o Holocausto, não aconteceria nunca mais. E a gente está vivendo um povo sendo exterminado. E, de novo, assim, né? Envolvendo, inclusive, o mesmo povo, né? De Israel. Então, é até a história ainda acontecendo, sabe? É muito louco isso que a gente está vivendo, mas o que mais me indigna é a gente não conseguir intervir. é isso que me deixa mal também. Me deixa muito mal, porque o Lula ele falou uma coisa, ele falou, né? Ele lá quando ele estava em Paris, ele falou que a ONU está muito fraca e tá fraca e que precisa fazer uma reformulação lá no estatuto, nas coisas todas, porque não pode ser assim. Todo mundo quer o cessar-fogo. Chega os Estados Unidos, não, pronto, acabou, não, então não. Não pode ser dessa forma, entendeu? Porque, e eu escutei alguém falar, ô gente, é porque é tanta coisa que a gente assiste, é tanta live, é tanta gente que às vezes a gente embola e não lembra quem falou. Mas eu escutei alguém falar, alguém postar, que isso não Israel, por isso que não vai parar, que na verdade isso é os Estados Unidos, né? É, Israel é meio que sim, um posto avançado dos Estados Unidos no Oriente Médio, né? Na prática, Mas exatamente. é, eu não sei, eu acho que assim, porque a própria Europa já mudou de posição, né? mais ou É, é, menos. Você está é, vendo assim, a gente vê, os discursos eles estão mudando. Isso sim, é um fato, os discursos estão mudando, mas e a prática? Porque nisso até o Brasil peca nesse sentido. Sim. A gente vê Porque que discursa sim, muito e pouco faz. exato. Então, eu mas concordo que Sofia, em termos de discurso, sim, todo a Europa já está mudando. O Brasil já tem um discurso mais crítico há bastante tempo. A gente lembra o Sim, quanto que o Lula foi criticado quando chamou de genocídio, isso bastante tempo atrás. Acho que logo que começou, logo depois exato. do 7 de outubro, que o Lula já chamou de genocídio e foi muito sim, criticado. Mas a gente viu acontecer aqui no Brasil, por exemplo, as universidades, estudantes nas universidades sim, protestando, pedindo para que fossem rompidas as parcerias que existem entre universidades brasileiras e israelenses, e não deu em nada. Exatamente.
Gente, Olha, essa semana eu tenho bastante contato com empresas de inovação e tecnologia, né? Por conta de um trabalho que eu faço. E aí tinha um pitch day de startups de Israel. Eu fui convidada para assistir. Eu não quis por ranço. Por ranço, assim, eu não consigo, não consigo. Eu sei que as pessoas que estão lá, os indivíduos que estão ali falando das suas empresas, não têm diretamente algo a ver, mas eu não consigo, assim, lidar com isso, sabe? Eu eu queria perguntar, sabe o quê? Eu queria fazer uma pergunta para a Sofia, que é o seguinte. É, Sara também, queria ouvir vocês duas, na verdade. Vocês acham, assim, que qual a impressão que vocês têm de como isso vai acabar? Tá muda, Sofia, tá mutada. mutada, Sofia. Que pergunta difícil, Xanda. Não, mas sabe por quê? Porque, Eu comecei a pensar isso de uma semana para cá, porque eu acho que as pessoas não estão pensando isso. Lógico, está todo mundo com a urgência de querer que isso acabe. Mas ninguém está sim. pensando como isso vai acabar. Porque, assim, o final não chega nunca. Então, o que está parecendo, o que está me parecendo, gente, assim, eu falo isso com o coração apertado. O que está me parecendo é que só vai acabar quando não tiver mais nenhum palestino lá. Não, então, é por isso que eu digo que é uma pergunta difícil, porque assim, eu tenho meu lado mais idealista, meu lado mais realista. Meu lado mais realista diz que provavelmente é o que vai acontecer. Porque eu não estou vendo nenhuma movimentação efetiva para que isso seja diferente. Definitivamente não é o que eu quero que aconteça, mas assim, que movimento nós estamos vendo? Porque realmente eu acho que Hum, a descrição de imobilidade, né, que a gente fica imobilizada diante disso, é a sensação que passa, porque Uhum. eu não sei, eu penso que como comunicadora, o que eu posso fazer, eu estou fazendo, que é sim. pautar isso sempre e tal, mas é algo muito pequeno perto do que está Por isso que eu acho que não é acontecendo. imobilidade, porque a gente está em movimentos pequenos, mas é de impotência. Justo, justo. É imobilidade de quem teria o poder de fazer algo e impotência Sim, de quem tenta fazer algo. sim, Porque a gente sim. viu, até mesmo aí o pessoal da Flotilha da Liberdade, que colocou a vida, a própria vida em risco para fazer isso. Ok, estão sendo deportados de volta E acabou, é isso. e acabou. Quem que E poderia agora fazer está algo? partindo Quem mais um, né? poderia. Do Exato. Egito. Do Egito, Eu vi, gente, exatamente. o O Leandro comboio que Demore. está saindo do Egito. Eu quero falar também sobre isso. Agora, o Leandro Demore, ele falou uma coisa interessantíssima, que Sofia falou uma coisa bem próxima, que a intenção da flotilha realmente era fazer essa bagunça aí, essa coisa aí, entendeu? Sim, Para poder causar um rebuliço. Só que aí, o que que eu estou vendo? A gente aqui, nós três, a gente está dizendo que a gente, quando recebeu a notícia, a gente ficou angustiado e tal, né? Muita gente ficou também, como a gente, angustiado, apreensivo e tal. Pronto, liberou a Greta, liberou agora o Tiago, acho que, se não me engano, faltam mais dois para serem liberados. Vai liberar e o assunto vai acabar. O que eu tô percebendo é isso, entendeu? Então, assim, gente, não é possível que não exista alguma coisa que possa ser feita que pare isso, entende? Porque não tem mais o que justifique essa matança. Não tem, não tem. Na verdade, nunca teve, né? O que justificasse essa matança. Só que chegou num nível que nem eles mais conseguem justificar a justificativa furada deles lá, Mas eles né? devem ter um alvo, sabe? Eles sabem onde eles querem chegar. Para mim, é na dizimação total dessa cultura, desse povo, de destruição da moral, da cultura, da religião, dos costumes, da história. Quando não tiver mais como eles se reerguerem, sabe? E ocuparem terras, sabe? Assim, ocupação total. Para mim, esse é o ponto. Assim, enquanto não precisa ser todas as pessoas, mas o que restar da cultura, para que não se reerga mais. É cruel, é perverso, é muito entristecedor, mas não é a primeira vez que isso acontece na história. É triste que esteja acontecendo nos nossos tempos, quando a gente achou que isso já estava superado. pois é. E daí Agora, a gente.
Daí a gente Diga, pensa, diga. inclusive, qual que será o próximo alvo, né? Porque a gente sabe que não é a Palestina é um alvo. A É. gente sabe que existem brigas por fronteira também com o Líbano e assim por Uhum. diante. Não, e ele já está também ocupando a Cisjordânia, né? Já Sim, sim. começou. Agora, é uma coisa impressionante também, eu não sei o que que acontece para. Porque como é que isso fomenta o ódio, né? Aí você vê, esses dias eu vi vídeo de criança, de adolescente israelense, cantando umas coisas assim que xingavam os palestinos e tal. Aí você vê, né, como é que a criança, o adolescente, ele vai aprendendo a odiar. Gente do céu, é uma coisa. Eu olho assim, eu digo, gente, às vezes dá vontade de pegar essa galera toda, colocar tudo numa nave espacial e mandar tudo para outro planeta. Sabe como é que é? Vá, vão, vocês que são do ódio, fiquem aí nesse planeta aí, fiquem se odiando aí. Hoje de manhã, no Notícias da Manhã, alguém no chat falou alguma coisa de. Alguém falou para o Pedro assim: é, quando vocês falam em presidenciável, vocês não falam nas pessoas com menos de 40 anos e tal, não sei o quê. Falou alguma coisa assim. Aí o Pedro falou assim: mas vocês votariam no Nicolas, não sei o quê e tal. Aí eu escrevi assim, ele até deu risada que eu escrevi no chat assim: eu votaria no Nicolas se fosse uma votação para ele ir para Marte, eu votaria imediatamente, entendeu? Então, assim, o Elon Musk mesmo que quer colonizar Marte, leva essa galera toda, gente, porque aqui não tá bom para eles. Fala pessoal da Folha Democrata, que é Pedro Zambarda, editor do canal, falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata. Gente, a Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.